O Tribunal do Júri é a instituição democrática mais antiga em nosso país. Ele foi criado por uma lei de 18 de julho de 1822, portanto, antes da proclamação da independência. E tem, durante a tradição constitucional, sempre se mantido entre os órgãos do Poder Judiciário, inicialmente, e depois entre os direitos e garantias individuais. Somente com a Carta Ditatorial de 1937, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, é que a Constituição não consagrou o Tribunal do Júri entre as garantias e direitos individuais. Isso criou, inclusive, uma polêmica. Se a Constituição de 37, omitindo a existência do tribunal, teria de uma forma implícita abrogado essa instituição. E foi Magarinos Torres, um grande presidente do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, quem disse não. O fato da Constituição não mencionar o Tribunal Popular não quer dizer que ele foi extinto, porque ele é regulado por lei ordinária. E havia na época, inclusive, uma lei de 37 que, lamentavelmente, porém, previa o julgamento do Tribunal de Justiça quanto ao mérito da imputação criminal. Vale dizer, o Tribunal de Justiça, da época chamado Tribunal de Apelação, poderia, em caso de recurso do Ministério Público ou do assistente do Ministério Público, condenar o acusado. E foi o que aconteceu, inclusive, com o processo histórico dos irmãos Naves, acusados de terem assassinado um primo, Benedito, que desapareceu da cidade de um dia para outro, com uma grande importância em dinheiro que havia sacado do banco. A suspeita sobre os irmãos Naves, porque eram parentes de Benedito, estimulou a tortura praticada contra os mesmos até o instante em que, desesperadamente, lhes obtiveram as confissões. Foram julgados pelo Tribunal do Júri por 2 vezes e por 2 vezes absolvidos. Mas, como havia voto vencido, a apelação, naquele caso, mantinha o réu preso, isto é, não havia unanimidade e, consequentemente, o recurso do Ministério Público mantinha o acusado preso. Estiveram durante 8 anos inicialmente condenados a 25 anos e 6 meses. Depois, por uma revisão criminal, a pena foi reduzida para 16 anos. Eles cumpriram 8 anos dessa pena quando tiveram o livramento condicional. Pois bem, anos mais tarde, o morto apareceu na cidade. Não tinha morrido, tinha fugido dos seus credores, com a importância que ele havia sacado no banco, vendendo umas propriedades suas. Portanto, esse trágico episódio do erro judiciário dos irmãos Naves é que motivou, inclusive, a defesa intransigente no processo penal da indispensabilidade do exame de corpo de delito. Não é possível, no crime que deixa vestígio, a instauração e manutenção do processo criminal sem que haja o competente exame do corpo de delito. Lamento que nas constituições do Estado autoritário militar, de 67 e 69, foi mantido o Tribunal do Júri, porém, nesta última, chamada emenda constitucional, na verdade, era uma nova Constituição, um eufemismo chamado emenda. Na verdade, a Constituição de 69 aboliu a soberania do Tribunal do Júri. Portanto, seria possível o julgamento pelo Tribunal de Justiça do mérito da imputação e condenar o réu se absolvido tivesse sido. Felizmente, não houve um precedente em tal sentido. Mas de que maneira que, no meu entendimento, o cidadão participa mais da reforma do Tribunal do Júri pela Lei de 68, a Lei 11.689? Em primeiro lugar, com a ampliação do número de jurados. No regime anterior, havia de 300 a 500 jurados no Distrito Federal
e nas comarcas de mais de 100 mil habitantes, e 80 a 300 nas comarcas de menor população. Agora, no dispositivo vigente, de 800 a 1.500 jurados nas comarcas de 1 milhão de habitantes e de 300 a 700 nas comarcas de mais de 100 mil habitantes. Por outro lado, há uma maior participação popular quando a nova lei ampliou as fontes para a colheita de nomes para o alistamento. Assim, por exemplo, no dispositivo revogado, o juiz procurava elaborar a lista dos jurados, colhendo informações nas associações de classe, sindicatos profissionais e repartições públicas. Agora, além dessas fontes, associação de classe, autoridades locais, repartições públicas e sindicatos, nós temos associações de bairros, entidades associativas, entidades culturais, instituições de ensino em geral, universidades e outros núcleos comunitários. Isso quer dizer que o Tribunal Popular deve ser popular na sua base, ou seja, no alistamento dos cidadãos jurados em maior número. Por outro lado, no regime anterior, não havia a divulgação dos direitos e deveres do jurado. A nova lei estabelece, está em prática, evidentemente, esse repertório das obrigações e deveres dos jurados. Assim, com a lista geral publicada pela imprensa e divulgada nos editais da porta do tribunal, serão transcritos artigos do Código Penal 436 e 446, que estabelecem direitos e deveres dos jurados. Afinal de contas, a função de jurado é uma função cívica também, daí a importância dessa contribuição. Por outro lado, os nomes e endereços no regime anterior eram lançados em cartões na presença do Ministério Público e guardados em urna fechada pelo juiz. Atualmente, a verificação é feita na presença do Ministério Público, de advogado indicado pela seccional da Ordem, de defensor público e que permanecem guardados em urna fechada sob a responsabilidade do juiz. Quer dizer, há uma fiscalização, portanto, no alistamento dos jurados. Não só o juiz e o Ministério Público, mas também a Ordem dos Advogados e a Defensoria Pública. Em Curitiba, isso é pitoresco, criou-se até uma associação de jurados do Tribunal do Júri. Eu lembro que, como advogado, ao receber uma pessoa para consulta, ele me exibiu o cartão de visita dele, que era a Associação de Jurados do Tribunal do Júri de Curitiba, quer dizer, o jurado permanente. Na lei anterior não havia uma disposição proibitiva, mas na lei nova está lá. O jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos 12 meses que antecederam a publicação da lista, dela fica excluído. Por outro lado, o sorteio, a inclusão, a convocação e a recusa. Anteriormente, o sorteio, dizia o código, era feito na presença de um menor de 18 anos. Nunca se observou isso, naturalmente, né? E que tiraria da urna geral as cédulas com o nome de 21 jurados. Ficava a urna em poder do juiz. Agora, também se faz a portas fechadas o sorteio, mas retira as cédulas até completar 25 jurados na presença do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional local, e da Defensoria Pública. Portanto, o sorteio dos 25 jurados para a sessão do júri é também fiscalizado pela Ordem dos Advogados e pela Defensoria, o que não havia antes, naturalmente. Então, a recusa ao comparecimento. O Tribunal do Júri muito facilmente dispensava os jurados. Eu nunca esqueço uma ocasião, nós tínhamos um juiz presidente do júri, uma grande figura humana e grande magistrado. Então, naquele momento dos quesitos, que é tão preocupante, não é? Que eu considero assim um tormento bíblico do advogado, a sala secreta, o juiz dizia assim, perguntava assim:
Quem achar, primeiro quesito, se foram feitos disparos contra a vítima, diz assim, a defesa não está negando, está aqui o réu dizendo que foi ele mesmo. Agora, segundo quesito, se esses disparos foram a causa da morte da vítima, quem achar que a vítima morreu de gripe, diz não. Quem achar que aquele tirinho foi certo, diz sim. Bom, aí o tormento vinha com a tese da legítima defesa, por exemplo. E era aquela situação assim, muito peculiar de suspense, né? O primeiro absolve, ou condena, o segundo absolve, etc. 2-2, 3-3, disse assim, agora é que eu quero ver. E segurava no ar a última cédula do 4-3. E na dispensa de jurados, o juiz era muito franco. Chegou uma mocinha e disse, doutor, o senhor sabe que eu gosto muito do tribunal do júri, eu admiro muito o julgamento pelo júri, mas o senhor sabe, eu tenho um trabalho hoje na repartição, eu não vou poder ficar... Já sei, a senhora pode ir, sei que a senhora não quer cumprir a lei, sei que a senhora não quer ser uma cidadã, a senhora pode ir para a sua repartição, mas sabe como é, já levou chumbo, né? Por outro lado, no sistema atual, a recusa ao júri implicava, no sistema anterior, na perda dos direitos políticos, uma pena extremamente grave. E agora, a recusa em prestar o serviço alternativo, a recusa implica em prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos enquanto não for prestado o serviço imposto. Portanto, essa recusa implica numa pena, uma medida alternativa e não na suspensão dos direitos políticos. Por outro lado, também o menor de 18 anos já pode ser jurado, ao contrário do regime anterior que previa a idade de 21 anos. E a isenção em função da idade, o regime anterior falava em 60 anos, agora em 70, se houver requerimento de dispensa. A responsabilidade criminal está muito aumentada, o que revela, portanto, a participação democrática no júri, quando o jurado, no exercício da função, responde pelos mesmos tipos de crime que for praticado pelo juiz togado. Uma outra modificação importantíssima diz respeito à formação pessoal do livre convencimento. No regime anterior, estabelecia que o juiz, onde fosse possível, ele mandaria distribuir cópia da pronúncia, cópia do libelo e da contrariedade. Mas agora, após o compromisso dos jurados, a prestação do compromisso legal, eles recebem cópia da pronúncia, recebem cópia do relatório do processo. Portanto, o jurado terá, durante o tempo em que há os debates, depois deles, a oportunidade de ter acesso direto através da leitura da denúncia, da acusação e do relatório do processo. E mais, o que me parece muito importante, importantíssimo mesmo, nós sabemos que há muitos casos do júri em que o juiz pronuncia o réu sem que haja respeito ao artigo que determina este ato. Por exemplo, o juiz, ao invés de simplesmente declarar pronunciado o réu porque há indícios de autoria e prova da existência material do fato, ele passa a analisar os elementos de prova do processo. E com isso, ele interfere naturalmente na decisão do júri que será proferida posteriormente. É por isso que, na redação anterior está dito, o juiz deve dar os motivos de seu convencimento. Isso é muito vago, mas agora está lá. A fundamentação da pronúncia limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Então há, portanto, um limite legal estabelecido para que o juiz não exceda aquela sua atribuição de exame do caso concreto. Proibições impostas às partes. As partes não podem agora, durante os debates, sob pena de nulidade do processo,
fazer referência à decisão da pronúncia, decisões posteriores da pronúncia, determinação do uso de algemas como argumento de autoridade, isto é, dizer que o réu, inclusive, está sendo algemado porque é perigoso. Isso é um argumento absolutamente inviável, impossível, e que compete ao juiz inibir. Outro momento, não é possível que a acusação possa se referir ao silêncio do acusado. A Constituição Federal garante o direito ao silêncio. Esse direito ao silêncio é exercido não só na fase de investigação, como também em juízo e até mesmo no tribunal do júri. Outro aspecto importante da nova lei é que o réu não é obrigado a comparecer ao tribunal do júri. Ele tem a faculdade de comparecer em consequência do direito ao silêncio. Claro, é a mudança do regime anterior, porque até 1973, e 67 e 73, o jurado, o réu, comparecia preso ao julgamento do júri. Por quê? Porque nos crimes punidos com 10 anos ou mais, o juiz, ao receber a denúncia, decretava a prisão preventiva. E havia também a prisão decorrente da pronúncia, portanto, o réu respondia ao processo preso. Por isso os processos eram mais rápidos. E a revolução que houve foi o seguinte: em função do princípio da presunção de inocência, o réu responde ao processo em liberdade, salvo os casos excepcionais da prisão preventiva. Portanto, o que me parece importante é que o réu não é obrigado a comparecer perante o tribunal do júri, porque ele pode, inclusive, discordar da competência do tribunal para julgar o seu caso. O exame do médico, por exemplo, que tenha praticado um aborto em condições socialmente relevantes, mas que não exclui a criminalidade do fato, e ele então entende que o júri não é competente em função do seu código de ética para julgá-lo, e não é obrigado a comparecer ao julgamento. Outra medida importantíssima, é que na instrução anteriormente, o jurado somente poderia perguntar para as testemunhas do caso. E atualmente não. Atualmente o jurado pode perguntar para testemunhas, pode perguntar para o ofendido, se existir ofendido vivo, e pode perguntar para o próprio réu. Portanto, tem essa liberdade de formar o seu convencimento através do cross-examination, da pergunta direta às testemunhas, à vítima, se existir ofendido, e ao próprio réu. No sistema anterior, o jurado somente poderia examinar o processo, ou peças do processo, na sala secreta. Atualmente, não. Ele pode examinar o processo, depois de encerrados os debates, mas em presença do público, ainda antes da sala secreta. Intervenção nos debates. O jurado pode agora perguntar ao advogado ou ao promotor qual é o fato a que ele se referiu, e pormenorizar o fato que ele menciona. Portanto, há um dever, um compromisso ético do acusador ou do defensor em esclarecer determinados fatos que ele possa ter utilizado na defesa ou na acusação. Por exemplo, o defensor faz referência a determinado fato criminoso, e não dá os detalhes. O jurado pode perguntar que ele esclareça aqueles detalhes. Isso é importantíssimo também. Por outro lado, o júri, durante muito tempo, o questionário do júri foi uma usina de nulidades. Vale dizer, aqueles quesitos, de uma maneira como eram redigidos, as dificuldades nas respostas, fizeram com que muitos julgamentos para o tribunal do júri fossem anulados em função dessas deficiências, quer na redação, quer na contradição das respostas. E agora não. Agora o conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato se o acusado deve ser absolvido. Portanto, é uma grande solução, importantíssima no caso, em que o jurado vai efetivamente
condenar ou absolver. Claro que se as duas primeiras respostas forem negativas, quando pergunta autoria ou participação e materialidade, está resolvido o caso se houver resposta negativa, porque não houve autoria nem materialidade. E havendo a resposta positiva ao terceiro quesito, ele é indagado se o réu deve ser condenado, deve ser absolvido. Se responde que o réu deve ser absolvido, terminou a votação. Se responde que o réu deve ser condenado, ele é intimado, ele é obrigado a responder se houver qualificativa, se houver causa de especial diminuição. Portanto, é um procedimento extremamente claro, e eu tenho a satisfação de vê-lo nessa altura, porque durante essa reforma pontual do processo penal, colegas como o Rogério Tucci distinguiram-me com a relatoria sobre o anteprojeto do Tribunal do Júri. Elaborei o anteprojeto até a altura da votação, quando, em solidariedade ao ministro José Carlos Dias, me afastei da comissão e sugeri o nome do Dr. Rui Stocco, desembargador, que completou a comissão com o questionário, que ora eu acabo de mencionar. Há um texto maravilhoso de Olavo Bilac a respeito sobre os problemas de resposta do questionário. E para maior fidelidade, eu quero fazer a leitura servil do texto da crônica, que não é muito longa, não. É oportunamente chamado O Júri. Olavo Bilac diz, ele conta a história de um desventuradíssimo sujeito, suas palavras. Então ele diz assim, nesse conto, a acusação fora frouxa, a defesa, ao contrário, fora calorosa e clara, e calara no espírito do júri. O réu sentia que a palavra do seu advogado ia, pouco a pouco, abrandando o coração dos jurados e transformando-lhes as rijas fibras musculares em mole cera. E o desgraçado exultava. Pelas janelas do velho casarão do antigo museu, mirava ele lá fora, o céu azul, o livre céu luminoso retalhado pelo livre arrevoar das andorinhas. A oração do advogado acabara. Alguns jurados, comovidos, enxugavam os olhos. O presidente do tribunal, do alto do estrado, lançara sobre o réu um olhar enternecido e amável. Formularam seus quesitos. Fechou-se sobre o júri a porta da sala secreta. E toda a gente que enchia a sala das reuniões rejubilava e sorria, certa de que o homem seria absolvido, por engano. Quando o presidente leu as respostas aos quesitos formulados, houve um espanto grande e indizível. O sujeito estava condenado a 15 anos de prisão. Como? Por quê? Mas os jurados não tinham medido as palavras, tinham confundido as respostas, tinham trocado os quesitos, e força era declarar o réu criminoso. Em vão, tentando demover de seu propósito o juiz, clamava o advogado que a intenção do júri fosse outra, pois não havia ali um jurado que não estivesse convencido da inocência daquele miserável. Em vão, o juiz declarou terminantemente que de boas intenções está o inferno calçado, e o pobre diabo teve de desistir de seus belos projetos de bom jantar e de noitada alegre, e voltou para a cadeia sem compreender aquela atrapalhação. Meus queridos amigos, muito obrigado por essa oportunidade. Saúdo, inclusive, o nosso querido mestre de Portugal, que distingue esse evento com sua presença amável e calorosa. E não posso deixar de dizer mais uma vez, le temps passe, le souvenir reste. Esta frase eu não esqueço porque vi há muitos anos, no túmulo de Yves Montand e de Simone Signoret, grandes astros da França. Ele, o grande chansonnier,
e ator de cinema e político francês, e ela extraordinária cantora. Le temps passe, les souvenirs restent. O tempo passa, as lembranças ficam. Muito obrigado.